Queridos e queridas, beleza? No vídeo anterior nós passamos um pouco sobre qual que é o comportamento, né, do log natural, tanto quando eu tenho o log natural, né, tanto quando eu tenho aqui, ó, 1 mais t, né, sendo t algum número, tanto quando eu tenho o t quando ele é pequeno e quando eu tenho um t quando ele é maior que 1 e ele deixa de ser tão pequenininho, né? Agora é o seguinte, agora nós vamos começar a falar sobre funções exponenciais utilizando como base o nosso número e. Então eu tenho, sei lá, e elevado a x. X o quê? Algum número, tá? Agora vamos fazer a mesma ordem que nem fizemos nos vídeos anteriores, que é ver o comportamento de quando o x ele é pequeno. E quando eu digo pequeno, eu digo numa faixa de 0,5, 0,5, né? Entre, como que eu posso dizer? Um pouco menor que 0,1, entre 0,1 até menos 0,1, por exemplo. Né? Então é uma faixa de numérica bem pequena. Né? Então vai se aproximando, e excluindo o zero, tá? Porque o zero, no fim das contas, ele acaba resultando em 1. Tá? Então vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o meu expoente x. Só abrir aqui a calculadora aqui antes que eu esqueça. Né? Log de zero não existe, tá? Então foi mal. Excluindo o zero, tá? Então vamos lá. Então aqui, quando a gente está tratando de x, então é o x que vai variar, né? É o nosso expoente que vai ter essa variação. Agora, continuando, vamos tratar como se o x ele fosse pequeno. Então, por exemplo, vamos vir aqui na nossa calculadora, né? Então vamos ter aqui uma base e, que é este número, ele é maior, porque afinal de contas ele é um número irracional, e vamos elevar ele, por exemplo, a 1. É ele mesmo. Né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Ok? Então, assim, se eu tenho o e e eu colocar um expoente menor, por exemplo, 0,5, ele é 1,64. Ok? Aí, se eu pegar o número e eu ter o expoente 0,05, por exemplo. Por que eu estou colocando 5? Por que eu não estou colocando 1? Por que eu não estou colocando 2? Por exemplo. Eita, bexiga, quase que eu vou pro saco aqui. É a critério de exemplo, tá? É um número que eu estou escolhendo por mim mesmo e é isso aí. Então, por exemplo, um número menor, então eu estou falando, tipo, pegando um número que eu já usei e dividir por 10, agora estou usando 0,05, 1,05, 12, papapá. Se eu pegar o número e eu elevar ele a um número menor ainda, veja que ele é 1,00501 alguma coisa. Né? Então, se eu vou colocar um número diferente, vou colocar aqui 2 elevado a 0,0325, por exemplo. Veja que ele é quase 325. Vou pegar um número menor ainda. Um e elevado a 0,00325. Veja que é 00325 e assim por diante. Então, assim, conforme o meu número... e se eu elevar ele, por exemplo, por um número negativo? Então, eu vou colocar aqui meu número e eu vou elevar ele a 0,005 negativo. Veja aqui, agora é 0,995. Né? Então, o que acontece? Qual que é o comportamento que a gente está vendo aqui, seja ele positivo ou seja ele negativo? Eu ter um número, isso eu estou tratando com um expoente pequeno, tá? Então, um expoente entre 0,1, né? 0,001, menor do que isso, excluindo zero. Então, se eu tenho um x, um expoente, pode ser o t, pode ser x, seja lá o que for, que ele é pequeno, que é essa faixa que eu coloquei aqui nos exemplos, tá? Então, um comportamento de e elevado a x é praticamente o valor de 1 mais x. Então, como assim? Então, se eu tenho aqui um bicho direto no meu olho, velho, ele veio
na potência do ódio. E passou pelo meu óculos, pegou bem no meu olho. Então, se eu tenho, por exemplo, um e elevado a 0,05, por exemplo, então eu vou ter um valor aproximadamente de 1,005. Então, se eu pegar aqui e elevar a 0,005, se eu tiver 1 mais 0,005, veja que ele vai dar 1,005. É lógico que ele dá um valor um pouquinho maior, né? Como eu já havia explicado, por causa da curvatura e afins. Mas assim, se eu tenho aqui um e elevado a 0,005, eu posso considerar que é em torno de 1 mais esse 0,005, que vai dar 1,00005. Então, esse expoente pequenininho... e quando eu fiz o negativo? Se eu pegar aqui e elevado a menos 0,005, por exemplo, eu vou ter um valor aproximado de 1 menos, né, mais menos, né, 0,005, que aí vai dar em torno de 0,995. Né? Se eu não estou enganado, 1,995. Exatamente isso. Beleza? Então, assim, quando a gente está tratando de um expoente pequeno, quando nós estamos falando dessa diferença, né? Então, se eu tenho um expoente pequenininho, seja ele positivo ou seja ele negativo, veja que eu não tenho um valor maior que 1, ele é menor que 1, maior que menos 1, né? E ele não tem o zero no meio. Então, eu posso considerar, né, de uma forma arredondada, que o comportamento que eu vou ter, o resultado que eu vou ter disso é em torno de 1 mais esse expoente. Se o expoente for negativo, vai ser 1 menos esse expoente. Tá bom? Não vai ser um número exato. Tá? Não vai ser um número exato do que se eu realmente pegar o e elevar por esse número. Mas eu posso considerar como um número aproximado disso. Beleza? Esse é o comportamento quando o meu e ele é elevado a um número muito pequeno. Beleza, meus queridos? Beijos e até mais.